Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a América Latina tá passando uma série de convulsões sociais, é bem provável que vocês saibam disso, vendo o que vem acontecendo, protestos no Chile, na Bolívia, no Equador, etc. E muita gente tá começando a criticar, falar que isso é culpa do Foro de São Paulo. Os comunistas, esquerdistas estão angariando toda uma revolução para fazer a esquerda voltar ao poder. Será que isso é verdade? Aliás, quem que é o Foro de São Paulo? Quer saber isso muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro, ele publicou nas suas redes sociais uma fala do Nicolás Maduro, aparentemente numa reunião do Foro de São Paulo, falando que agora sim tudo está dando certo, né, que as manifestações estão acontecendo para derrubar os presidentes neoliberais, presidentes de centro-direita, de conservadores, etc., e fazer a esquerda voltar ao poder. Quem que seria esse Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo, ele é um grupo, uma organização internacional que foi criado na década de 90, segundo Lula, em conjunto com Fidel Castro, que reunia uma série de líderes esquerdistas, no qual, nessas reuniões, eles estabeleciam pautas em comum para fazer a esquerda da América Latina voltar ao poder ou ascender ao poder na América Latina. Beleza. Deu certo esse movimento? Galera, convenhamos que até deu, tá? A gente teve, por exemplo, na América do Sul, o Mujica, o Nestor e a Cristina Kirchner, Lula e depois a Dilma, o Rafael Correa, o Evo Morales, o Hugo Chávez, enfim, o Fernando Lugo também, né? Uma série de governos aí considerados de esquerda conseguiram ascender ao poder e, segundo relatos, todos eles faziam parte dessas reuniões, dessa organização internacional que é o Foro de São Paulo. Quando o projeto de esquerda começou a dar certo, pelo menos politicamente, de ascender ao poder, começaram a divulgar que existia o Foro de São Paulo, que inicialmente foi negado por esses líderes de esquerda, né, na América Latina, mas que depois acabou saindo à tona. O problema é que algumas ligações um pouco escusas estavam sendo feitas. Por exemplo, grupos milicianos, grupos do narcotráfico, tais como as Farc na Colômbia, o MIR, por exemplo, no Chile. Existiam suspeitas que os líderes dessa organização, que lembrando, as Farc, por exemplo, elas não surgiram como um grupo ligado ao narcotráfico, surgiram como um grupo de esquerda, um grupo marxista, tá? Mas que esses líderes faziam parte das organizações. Se de fato essas organizações tinham algum tipo de conluio com as lideranças políticas de esquerda, até hoje existe muita especulação, mas nada foi provado, tá? Acredito, cara, infelizmente, né, por processo de corrupção, para ganhar mais poder político e econômico, infelizmente acredito que sim, infelizmente acredito que muito seria bom, por exemplo, se tivesse algum tipo de acordo com as Farc, com o MIR, com esses governos de esquerda. Infelizmente as políticas elas são muito escusas, né? Mas isso não é uma coisa da esquerda, isso é uma coisa, enfim, da política, talvez até dos seres humanos. E agora, com a esquerda, né, o Foro de São Paulo, a esquerda, embaixo na América Latina, até tá tendo um movimento de volta da esquerda, a gente vai conversar com isso nos próximos vídeos. Talvez o grande exemplo seja a eleição do dia 27 agora na Argentina. Muito possivelmente o Alberto Fernandes vai voltar ao poder ali no país, mas isso é papo para outro vídeo. O meio que o Foro de São Paulo perdeu a sua relevância, perdeu a sua importância, né? Perdeu a sua característica principal. Com esse monte de convulsão social, a direita mais liberal conservadora agora está falando que, na verdade, tudo não passa de um plano do Foro de São Paulo para angariar essas manifestações e conseguir voltar ao poder. Galera, de verdade, admitir isso, falar que isso é verdade, é ignorar completamente a força que a população tem. Olha só que conveniente você falar que as manifestações no Chile são orquestradas pelo Foro de São Paulo. Beleza, porque o Chile tem um presidente centro-direita. E na Bolívia? Na Bolívia estão acontecendo manifestações radicais por conta do não reconhecimento da votação que o Evo Morales teve, talvez suspeitas de fraudes eleitorais. E aí, é o Foro de São Paulo também que está fazendo isso? Galera, de verdade, as convulsões que acontecem no Equador, no Peru, no Chile, na Bolívia, elas têm uma complexidade tão grande que você responder de maneira tão simples, Foro de São Paulo, é errado. Aliás, dica, talvez não só para matérias de atualidade, mas para a vida de vocês. Toda vez que existe um problema muito difícil, muito complexo, manifestações, e você tiver uma resposta muito simples para isso, essa resposta está simples e também errada.
tá bom? Por quê, galera? Porque é dificílimo. Essas manifestações acontecem no Chile não porque existe um Foro de São Paulo. Talvez seja sim um movimento de esquerda, não tô questionando. Mas falar, olha, a culpa é do Foro de São Paulo. E esquecer os problemas previdenciários, o alto custo dos medicamentos, a privatização de alguns serviços básicos para a população, o aumento da desigualdade social, isso é ignorar dados. É você querer estabelecer uma relação muito simples e criar até uma falácia do espantalho, como se não existisse nenhum problema. A culpa é dos comunistas, a culpa é do Foro de São Paulo. E aí, se você não reconhece os seus problemas, fica difícil você adotar medidas para conseguir consertar esse problema. Ou seja, é culpa do Foro de São Paulo essas manifestações? É óbvio que não, galera. Pode até existir algum tipo de interferência de militantes de esquerda, isso não vou negar, tá? Por exemplo, no Chile, grande parte das manifestações foram angariadas, sim, por estudantes, professores universitários, movimentos de esquerda, sim. Mas se não existisse toda uma convulsão social, todos os problemas sociais, esses movimentos não teriam força. Então, culpar o Foro de São Paulo é, mais uma vez, né, uma desculpa esfarrapada, querendo criar um inimigo inexistente, que é o comunismo assombrando as nossas vidas, para ignorar os problemas que realmente acontecem nesses países. Tudo bem, galera? Então é culpa do Foro de São Paulo? Óbvio que não, tá? Óbvio que não é. A América Latina está num momento único, um momento singular, e a gente tem que ver ainda, analisar o processo histórico e geográfico atual aí que vem acontecendo, para saber quais vão ser as futuras consequências. Mas fato é que a América Latina está no movimento de ajuste fiscal, corte de gastos públicos, e a população não está aceitando isso. A gente percebe que o único, por exemplo, no Equador, cortou os subsídios para gasolina, protestos. No Chile, aumentou o preço da passagem de metrô, protestos. O único país, talvez uma coisa até singular no passado recente, que brigou pelo ajuste fiscal, pela redução dos gastos públicos, que lutou pela aprovação de uma reforma da Previdência, por exemplo, foi o Brasil. O Brasil é diferente, né, dos outros países da América Latina. Mas os outros, quando a gente tem esse processo de ajuste fiscal, medidas de austeridade, a população está manifestando. E não é culpa do Foro de São Paulo. Tudo bem, galera? Belezinha? Deu para entender? Se vocês entenderem, então, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!